nationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, saibam que é possível fazê-lo via os links que estão cá abaixo. Seja do Vaquinha, do Apoia-se, ou via Pix, PayPal, ou ainda comprando livros pela lista de desejo, livros esses que chegaram até mim para que sejam gravados aqui. E também é possível tornar-se membro do canal. Deem uma olhada, de acordo com a vossa possibilidade, é claro. Muito obrigada a todos pela presença. Se puderem também, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. E é claro que eu conto com a oração de todos vocês. Eu desejo a todos uma boa escuta e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. 23º domingo depois de Pentecostes. Temas do sermão: Evangelho do 23º domingo depois de Pentecostes. Então, retirando-se, os fariseus convocaram um conselho. Divide-se em duas partes. Primeiramente, sermão sobre o pregador ou sobre o prelado da igreja, sobre as riquezas dos pecadores e as 3 circunstâncias nas quais se tocava a trombeta. Tua garganta seja como uma trombeta. Sermão aos penitentes ou aos religiosos sobre o modo de fazer penitência e recuperar aquilo que se perdeu. Não temais, ó animais do campo. Parte primeira, sermão contra os prelados da igreja. Então, retirando-se os fariseus, contra a sua avareza e luxúria. Ai de vós, filhos rebeldes, contra os poderosos do mundo. Então o Senhor fez crescer uma era. O Deus ventre, sede meus imitadores. Parte segunda, sermão contra os hipócritas e sobre o conhecimento de Deus que tudo perscruta. Conhecendo sua malícia, Jesus respondeu: a tríplice imagem de Deus, mostrai-me a moeda do tributo. Sermão sobre a pureza da alma, olhei e vi um candelabro. As 7 lâmpadas e os 7 canais que representam as 7 bem-aventuranças e as 7 palavras pronunciadas pelo Senhor na cruz, as suas 7 lâmpadas, contra aqueles que odeiam seus irmãos, por 3 maldades de Edom, contra os avarentos, levanta os olhos e vê. A proteção de Deus, o Senhor é bom e conforta. A tríplice justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça. A misericórdia e as 3 propriedades do vinagre, quem é misericordioso? A esperança e o temor, 2 oliveiras sobre ele, e a conversação do pecador. Tirai-lhe aquelas vestes imundas. Exórdio, o pregador e as 3 circunstâncias em que se toca a trombeta. Naquele tempo, retirando-se, os fariseus convocaram um conselho para ver como poderiam pegar Jesus em alguma palavra. Diz Oséias: a sua garganta seja como uma trombeta, como águia sobre a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e violaram a minha lei. Vejamos o significado destas 4 coisas: a garganta, a trombeta, a águia e a casa. Considera que a trombeta, como está escrito no livro dos Números, era tocada para reunir o povo em 3 circunstâncias: para a guerra, para um solene banquete e para as grandes festas. A trombeta é figura da pregação.
Diz o profeta Amós: se a trombeta tocar na cidade, quem haverá que não se assuste? Sinal de grande endurecimento é o povo ouvir a trombeta da pregação que ameaça a morte eterna e não se assustar. São como a serpente surda, que comprime um ouvido contra as coisas terrenas e fecha o outro com a cauda da concupiscência carnal, para não ouvir a voz da trombeta do admirável encantador. Falando deles, o profeta Miqueias diz aos pregadores: não anuncieis engate, nem derrameis lágrimas. Na casa reduzida a pó, cobri-vos de pó. Gate interpreta-se lagar, é a figura dos soberbos e dos avarentos deste mundo, que como lagares esmagam e oprimem os pobres e os indigentes. A eles, sempre o profeta Miqueias diz: sois vós que arrancais violentamente a pele deles e a carne de cima de seus ossos. Comeram a carne do meu povo, arrancaram-lhe a pele e quebraram-lhe os ossos. A eles não devemos nem anunciar com a trombeta da pregação, nem dirigir súplicas com lágrimas. De fato, nem a trombeta está em condições de quebrar a dureza do seu coração, nem as lágrimas de apagar o fogo da sua avareza. E ainda o mesmo profeta: os tesouros da iniquidade ainda estão na casa do ímpio como um fogo, e a desfalcada medida está cheia de ira. Porventura poderei eu aproveitar a balança injusta e os pesos enganosos da bolsa? Certamente que não. E nisso é denunciada a malícia do avarento, que compra com uma medida e vende usando outra. Na casa reduzida a pó, isto é, do penitente, pobre e contrito de coração, que se reconhece pó, cobri-vos de pó, ó pregadores. Isto é, dai também vós o exemplo da vossa humildade, porque, como diz o Senhor, os pobres são evangelizados, não os ricos, os humildes e não os soberbos. Uma superfície entumecida faz escorrer aquilo que nela se derrama. A soberba rejeita ensinamentos e conselhos. Portanto, a trombeta é figura da pregação que chama para a guerra contra os vícios. A propósito, diz o profeta Joel: eu, o Senhor, falei. Publicai isso entre as nações, santificai a guerra, animai os valentes. Venham todos os homens de guerra, forjai espadas de relhas dos vossos arados e lanças do ferro dos vossos enxadões. Diga ao fraco: eu sou forte. Quando, com a inspiração interior, o Senhor fala aos pregadores, então eles proclamam entre os povos, isto é, entre aqueles que vivem como pagãos: santificai a guerra, etc. Santifica a guerra aquele que primeiro se liberta dos vícios e depois empenha-se na batalha contra as potências do mal em favor daquelas do céu. Com efeito, quem se dissocia de um lado, associa-se a outro. Incita os fortes aquele que tem o firme propósito de não recair. Acorrem os guerreiros quando os 5 sentidos do corpo, que antes eram como mulheres que tornavam a alma efeminada, agora acorrem como valorosos guerreiros de costumes castos e castigados. Eles, que antes costumavam mergulhar nas profundezas dos vícios, transformam os arados em espadas e os enxadões em lanças, aqueles que transformam a sua língua caluniadora, que como arado costumava sulcar a vida dos outros, na espada da confissão e da acusação de si, e os enxadões das preocupações terrenas e do amor próprio, nas lanças da caridade. E assim, quem era fraco e efeminado pode dizer: também eu sou forte. Sou capaz de ir ao ataque e de empenhar-me na batalha do dia do Senhor. A trombeta da pregação convoca também para o banquete da penitência, do qual, por boca de Joel, o Senhor diz: não temais, animais do campo, porque os amenos campos do deserto brotaram, porque toda a árvore deu seu fruto. A figueira e a vinha brotaram com todo o seu vigor. E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu o doutor da justiça, e fará descer sobre vós, como no princípio, chuvas de manhã e de tarde. E as vossas eiras encher-se-ão de trigo, e os vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. E eu vos indenizarei pelos anos que se tornaram estéreis por causa dos gafanhotos, das lagartas, da ferrugem e das larvas. Os animais do campo são os pecadores convertidos que, da distante região da dessemelhança, onde perderam a semelhança com Deus, voltaram-se para a misericórdia de Deus Pai, e deles diz o Salmo: os teus animais habitarão nela.
isto é, na Santa Igreja, que é a região da semelhança com Deus. Para que não desesperem por causa da gravidade de seus pecados, a eles é dito, não temais, porque os amenos campos do deserto brotaram. Deserto quer dizer abandonado, desertado, porque nele não se semeia, e a figura da penitência que hoje é praticada só por algum raro e corajoso habitante. Portanto, os campos do deserto são como os homens de penitência que brotam na contrição. Com efeito, como o germe marca o início da flor, assim eles recomeçam sempre e se renovam dia após dia. Não temais, pois, animais do deserto, porque também vós vos tornareis amenos como aqueles campos. Toda a árvore deu o seu fruto, a figueira e a vinha brotaram com todo o seu vigor. Dê atenção a estas três coisas, a árvore, a figueira e a vinha. No homem existem 3 órgãos, dos quais provém tudo aquilo que se realiza no seu interior e no exterior, o coração, a língua e a mão. O coração do penitente é como a árvore que produz o fruto da contrição, do qual Isaías diz, este é todo o fruto, para que lhe seja tirado o pecado. A contrição é chamada todo fruto porque remove qualquer pecado, contanto, porém, que exista também o firme propósito de se confessar. Com efeito, Isaías também acrescenta, quando quebrar todas as pedras do altar como pedras reduzidas a cinza, e já não houver bosques sagrados e templos profanos. Altar é como dizer alta ara, e a ara deve seu nome ao fato que sobre ela queima-se, latim arcel, a vítima. O altar representa a soberba, a luxúria e a avareza, vícios que procuram as alturas terrenas nas quais se queima a alma infeliz. Este é o altar de Baal, nome que significa superior e devorador, o que concorda bem com a etimologia de altar. Portanto, as pedras do altar são os pecados da soberba, da luxúria e da avareza, que o penitente deve depor diante do sacerdote como pedras reduzidas a cinza, isto é, de maneira a confessar tudo distinta e detalhadamente, tanto o pecado como as suas circunstâncias. E assim não haverá mais bosques sagrados, isto é, más imaginações, nem templos profanos, isto é, complacências pecaminosas. Eis, pois, que árvore deu seu fruto. A figueira e a vinha produziram com todo o seu vigor. A figueira, assim chamada pela fecundidade, é figura da língua que é fecunda em palavras. Ao redor dessa figueira devemos colocar esterco, isto é, a confissão dos pecados, para que tenha condições de produzir com seu vigor, precisamente, a confissão. A vinha é figura da mão que alarga os dedos como sarmentos. Os dedos, em latim digiti, são chamados assim porque são 10, e também, porque estão convenientemente decenter, juntos. O penitente estenda, pois, a mão da ação aos preceitos do Decálogo, que estão bem ligados entre si. De fato, na primeira tábua estavam escritos os preceitos referentes ao amor a Deus, na segunda, aqueles referentes ao amor ao próximo. E quando todos estão unidos na observância, vê-se que concordam e se completam entre si. Por isso, ó penitentes, vós que sois os filhos de Sião, isto é, da Igreja, exultai no vosso coração e alegrai-vos com as obras no Senhor vosso Deus, e não em outras coisas, porque Ele vos deu um mestre de justiça, isto é, o Espírito da graça, que vos ensina a fazer justiça por vós mesmos, e faz descer sobre vós a chuva da manhã, de manhã e à tarde. E aqui a glosa comenta, a chuva da manhã é a fé, a da tarde é a realização das obras. Ou, a chuva da manhã é o conhecimento de Deus, que é dado depois da fé. A chuva da tarde é a plenitude do seu conhecimento. E as eiras encher-se-ão de trigo. Por eiras entendem-se as mentes, onde acontece a separação da palha, isto é, dos vícios, e assim abunda o trigo das boas obras, e pela espremedura a que devem ser sujeitas, abundam no azeite da misericórdia e no vinho da consolação. E eu vos indenizarei pelos anos que se tornaram estéreis por causa dos gafanhotos, das lagartas, da ferrugem e das larvas. O gafanhoto deve seu nome ao fato de ter as patas longas como uma haste, latim locusta, longa asta. A lagarta é assim chamada porque quase toda ela é boca. A ferrugem é uma doença que destrói as messes. A larva assim chama por roer,
é o verme que rói as folhas, e se anda sobre a pele, provoca prurido. No gafanhoto é simbolizada a soberba, na lagarta a gula, na ferrugem a ira e a inveja, e na larva a luxúria. São esses 4 vícios que devoram as nossas obras boas. Mas quando nós voltamos à penitência, o Senhor nos restitui os anos perdidos, quer dizer, a abundância das obras boas, porque as obras que haviam sido feitas na caridade em estado de graça e depois destruídas pelo pecado que seguiu, revivem com a confissão e com a penitência, a cujo banquete a trombeta nos chama. Igualmente a trombeta chama para a festa da glória. Diz o profeta Naum: eis já sobre os montes os pés do que traz a boa nova e anuncia a paz. Celebra, ó Judá, as tuas festividades, cumpre os teus votos, porque Belial não passará mais por ti, ele pereceu inteiramente. Aquele que anuncia a festa da glória celeste anuncia a verdadeira paz, e quem a prega não o faz no vale dos prazeres terrenos, no qual se acumulam as imundícies, mas sobre os montes de uma vida perfeita, porque ali pousam os pés do Senhor. Celebra, ó Judá, as tuas festividades. Judá interpreta-se que confessa, e é figura do penitente, que, tendo celebrado aqui na terra o banquete da penitência, passa a celebrar a festa da glória celeste, na qual cumpre com segurança os seus votos ao Senhor, cantando com os anjos, não temendo mais que Belial, isto é, os estímulos da carne, ou a tentação do demônio, o atormentem, porque os inimigos já estão totalmente destruídos. Diz Joel: Jerusalém será santa, e os estrangeiros não mais tornarão a passar por ela. E a glosa, depois do dia do juízo, Jerusalém, composta de anjos e de homens, será sem contaminação alguma, que antes havia contraído por causa da mistura com os maus. E o estrangeiro, isto é, o diabo, ou qualquer pensamento mau, não encontrará mais o caminho para insinuar-se nos justos, que serão envolvidos na paz de Deus. Digamos, pois, na tua garganta haja uma trombeta. Ó pregador, a trombeta da pregação esteja na tua garganta, isto é, na tua mente e não na tua boca, para que tu possas ser como a águia sobre a casa do Senhor, isto é, sobre a Santa Igreja ou sobre a alma fiel. E sobre o assunto da águia, veja o sermão do 14º domingo depois de Pentecostes, parte 1ª, sobre o Evangelho Jesus estava indo para Jerusalém. Porque violaram a minha aliança e transgrediram a minha lei. Por isso o pregador deve ter a trombeta na garganta e subir como uma águia para sobre a casa do Senhor. Porque os pecadores violaram o pacto que haviam concluído com o Senhor no batismo e transgrediram os mandamentos da lei e da graça, tornando-se assim piores do que os fariseus, que violaram só o preceito da lei, na qual se diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E o violaram quando, reunindo-se em conselho, projetaram armar uma cilada ao Senhor da lei, como se diz precisamente no Evangelho de hoje. Retirando-se, os fariseus reuniram o conselho para pegar Jesus em alguma palavra. Preste atenção, que neste Evangelho são evidenciadas 2 coisas: a insidiosa maldade dos fariseus e a sabedoria de Jesus Cristo. A primeira, quando diz: retirando-se os fariseus. A segunda, Jesus, conhecendo sua malícia. Neste domingo e no próximo, leem-se trechos tomados dos 12 profetas menores, e no introito da missa de hoje canta-se Aplaudi, povos todos. Lê-se também a carta do bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Filipenses, Sede meus imitadores, que dividiremos em 2 partes, constatando sua concordância com as 2 mencionadas partes do Evangelho. Primeira parte: Sede meus imitadores. Segunda parte: nós somos cidadãos dos céus. Essa epístola é lida junto com este evangelho porque no evangelho Mateus fala dos fariseus e dos herodianos, nome este que se interpreta a glória da pele, e também da moeda marcada com a efígie de César. E o apóstolo, na sua carta, fala dos inimigos da cruz de Cristo, cuja glória será sua ruína, e do nosso corpo, que será glorificado na luz do sumo rei. Primeiro, a fingida malícia dos fariseus. Retirando-se, os fariseus reuniram o conselho para ver como poderiam pegar Jesus em alguma palavra. Fariseus interpreta-se separados, que são figura dos prelados da igreja, soberbos e carnais, dos quais Oséias diz:
Os seus banquetes são separados dos vossos. Eles se entregaram à mais desenfreada fornicação. O banquete dos santos consiste em chorar, não só os próprios pecados, mas também aqueles dos outros, aspirar às coisas eternas e saborear a doçura do gozo interior. O banquete dos santos é separado do banquete dos fariseus, porque estes se entregaram à fornicação. Com efeito, deles diz o Senhor, sempre por boca de Oséias: na casa de Israel vi coisas horríveis. Ali se acham as fornicações de Efraim, e Israel se contaminou. Mas também para ti, ó Judá, está preparada uma ceifa, até que eu torne a trazer o meu povo do cativeiro. Na casa de Israel, isto é, na igreja, havia uma coisa horrível, isto é, a fornicação de Efraim, nome que se interpreta frutificação, isto é, dos religiosos, que deveriam frutificar, mas, por causa da avareza e de outros vícios, caem na idolatria. E Israel, isto é, o prelado, contaminou-se precisamente com os vícios. Continua Oséias: o teu bezerro, ó Samaria, foi lançado por terra. O meu furor acendeu-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque de Israel é que veio este novilho. Samaria é figura da igreja, e o seu vitelo, isto é, o prelado sensual e atrevido, que avança de peito erguido e a cabeça alta, foi rejeitado pelo Senhor. Dele, diz ainda Oséias, Israel desencaminhou-se como uma vaca indomável. E por isso, como diz Jeremias, uma novilha esbelta e formosa é o Egito, mas um estimulador, isto é, o aguilhão da avareza e da luxúria, há de vir-lhe do setentrião, isto é, do diabo. Por isso, contra estes prelados, enfurece-se não só a indignação do Senhor, mas também a sua cólera. Até quando o povo esperará para corrigir-se de seu atrevimento, de sua luxúria e coisas semelhantes? Como se dissesse, o povo não é capaz de corrigir-se de todos esses vícios, porque também ele vem de Israel, isto é, vê esses vícios nos seus prelados. Portanto, Israel está contaminado. Mas também tu, Judá, isto é, simples povo dos leigos, embora os religiosos e os prelados estejam viciados, prepara-te para a ceifa, isto é, põe-te a realizar boas obras e não olhes para eles, porque eu mudarei sua escravidão, isto é, sua obstinação no pecado, como a torrente sob o sopro do vento sudeste, quer dizer, com a graça do Espírito Santo. E desses fariseus, diz ainda Oséias, está dividido falso o seu coração, e agora perecerão. O próprio Deus quebrará os seus ídolos e porá abaixo os seus altares. Quem tem o coração dividido, falso, encaminha-se para a destruição. De fato, lê-se um terceiro livro dos reis, que Jeroboão, nome que se interpreta a divisão, foi ferido e caiu em ruína, ele e toda a sua casa, até o último indivíduo do sexo masculino. O próprio Senhor onipotente quebrará os ídolos dos fariseus, isto é, a hipocrisia e a presunção, e destruirá os altares, isto é, o luxo e as riquezas e o atrevimento da carne, todos os vícios com os quais oferecem sacrifícios ao diabo. É precisamente desses que o Evangelho diz, retirando-se os fariseus. Para onde se retiraram? A mulher adúltera diz, seguirei os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. A mulher adúltera é figura da alma adúltera espiritualmente, que segue os seus amantes quando obedece aos sentidos do corpo. No pão são indicados os prazeres e a prosperidade terrena. Diz Jó, repugnante torna-se o pão naquela sua vida. Na água é simbolizada a luxúria, e sempre Jó diz, dorme sob densas sombras, no segredo dos canaviais e em lugares úmidos. Na lã é representada a pureza exterior, e no Levítico diz-se que a brancura da pele é sinal de lepra. No linho é indicada a habilidade de enganar, da qual diz Isaías, serão confundidos os que trabalham o linho, aqueles que frisam e tecem tecidos delicados. De fato, chama-se linho linum, porque é leve, lenis e macio. E no azeite é representada a adulação, por isso disse, o azeite do pecador não chegue a ungir a minha cabeça. Isto é, a minha mente. Como se dissesse, minha cabeça não se inflame de falsa adulação.
Eis para onde se retiraram os fariseus. Retirando-se, pois, os fariseus reuniram o conselho. Diz Isaías: ai de vós, filhos rebeldes, oráculo do Senhor, que formais projetos sem contar comigo, e urdis uma teia que não vem do meu espírito, para assim acumulardes pecados sobre pecados, que estáis postos a caminho para descer até o Egito, e não consultastes a minha boca, esperando encontrar auxílio na força de Faraó e pondo a vossa confiança na sombra do Egito. Porém, a fortaleza do Faraó será a vossa vergonha, e a confiança na sombra do Egito a vossa ignomínia. Os filhos rebeldes são aqueles dos quais fala Oséias. Efraim entregou-se à fornicação. Estes são os leigos. Israel contaminou-se. Estes são os religiosos. Eles sequer pensarão em voltar ao seu Deus, porque o espírito da fornicação está no meio deles, e não conheceram o Senhor. Formais projetos sem contar comigo. E diz sempre o Senhor, por boca de Oséias: eles reinaram por si mesmos, e não por mim. Foram príncipes, e eu não os conheci. E urdis uma teia. E Oséias: o bezerro de Samaria será como teia de aranha, porque semearam ventos e colherão tempestades. Assim como a teia de aranha se rompe e se desfaz ao vento, da mesma forma o bezerro, isto é, o atrevimento dos clérigos, será reduzido a nada. Assim como o vento produz o turbilhão levantando o pó, do mesmo modo o amor às coisas deste mundo, que é como o vento, produz e traz o turbilhão da eterna condenação. Mas não vem do meu espírito. Diz Isaías: eles o provocaram a ira e afligiram o espírito do seu santo, e converteu-se para ele em inimigo. E Miqueias: porventura abreviou-se o espírito do Senhor, ou podem ser tais os seus desígnios? Minhas palavras não são por acaso cheias de bondade para com aquele que caminha com retidão? E o meu povo, pelo contrário, levantou-se contra mim. O espírito do Senhor abrevia-se quando o pecador é privado da graça. Com os penitentes, porém, é largo, precisamente quando neles é infundida a graça, para assim acumulardes pecados sobre pecados. Diz ainda Oséias: não há verdade, nem há misericórdia, nem há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição, a mentira, o homicídio, o furto e o adultério inundaram tudo, e têm derramado sangue sobre sangue. Acumulam pecado sobre pecado, pecados novos sobre pecados antigos. Como as margens retêm o rio para que não inunde, assim o temor de Deus e o pudor do mundo são como duas margens que deveriam frear a inundação dos pecados. Isso, porém, de forma alguma aconteceu nos clérigos, porque diante de seus olhos não há temor de Deus, e se tornaram descarados como uma meretriz. Não são capazes de ter vergonha. Estais postos a caminho para descer ao Egito, isto é, para praticar a avareza do mundo, da qual diz Amós: fere a dobradiça e se abale a verga da porta, porque a avareza se acha na cabeça de todos. Na dobradiça, sobre a qual gira a porta, é simbolizado o poder das chaves, que os prelados têm, porque podem excluir ou admitir a igreja. Nas vergas das portas é indicada a sublimidade da dignidade sacerdotal, que, infelizmente, é destruída pelo fogo da cobiça e da soberba. E não consultastes a minha boca. Daí, Amós, o Senhor Deus não faz nada sem ter revelado antes o seu segredo aos profetas, seus servos, esperando encontrar auxílio na força do Faraó, isto é, dos sentidos do corpo. Ao contrário, lemos em Jeremias: não se glorie o sábio do seu saber, nem se glorie o forte da sua força, nem se glorie o rico das suas riquezas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer, e em saber que eu sou o Senhor, que exerço a misericórdia e a equidade e a justiça sobre a terra, porque estas coisas são as que me agradam, diz o Senhor.
e pusestes vossa confiança na sombra do Egito. Isto é, do poder terreno, que é precisamente como sombra que passa. E sobre tudo isso, temos a concordância no profeta Jonas, onde se narra que o Senhor fez crescer uma era, ou uma aboboreira. No texto hebraico temos o termo sission ou sission, não sei, o mesmo que abóbora, que cresce depressa e rapidamente seca. Esta planta cresceu velozmente sobre Jonas para fazer sombra à sua cabeça e para defendê-lo do calor, porque estava muito incomodado. Jonas sentiu grande alegria por aquela era, mas no dia seguinte, ao romper da manhã, enviou Deus um bicho que roeu as raízes da planta, que logo secou. Quando o sol apareceu, o Senhor mandou um vento quente e abrasador. Os raios do sol deram na cabeça de Jonas, que sentiu abrasar-se, e ele desejou a morte. Naquela aboboreira é simbolizada a dignidade mundana, cujo fruto, enquanto está no vigor, é comestível, mas depois é como madeira seca. Assim é com o pecado. Primeiro produz o prazer, mas quando o prazer se esvai sobre a culpa e a mancha na alma, e não se recorre logo ao arrependimento, corre-se o risco da morte eterna. Mas ao raiar do sol, isto é, ao chegar à graça, essa planta seca, porque quando o dente do verme da consciência morde e rói, toda a glória do mundo é abalada, isto é, vê-se que nada mais vale. E isso no dia seguinte, isto é, depois do dia do qual fala Jó, maldito o dia em que nasci. E então o sol, isto é, o amor de Deus, dá sobre a cabeça, isto é, na mente, não só iluminando, mas também ferindo, para induzir ao arrependimento. E assim impede a morte da sua animalidade, sensualidade. Sobre este assunto, podes ver também o sermão do domingo da 70ª, parte 2ª, sobre o Evangelho, no princípio Deus criou o céu e a terra. Porém, a fortaleza do faraó será a vossa vergonha, e a confiança na sombra do Egito a vossa ignomínia. E também Oséias, Efraim viu sua fraqueza, e Judá as suas cadeias, e Efraim recorreu a Assur, e Judá buscou um rei que fosse o seu vingador, mas ele não poderá curar-vos, nem poderá desatar as vossas cadeias. É o que diz também Isaías. Vão e inútil será o socorro do Egito. Por certo, Assur, quer dizer o diabo, nem o Egito, isto é, o mundo, podem eliminar a fragilidade ou a fraqueza do homem. E, portanto, Jó, os olhos dos ímpios desfalecerão, e não lhes ficará refúgio. Nem casas e propriedades, nem um monte de dinheiro ou de ouro extinguiam a febre do corpo doente do patrão. Horácio. Para ver como poderiam pegar Jesus em alguma palavra. Também hoje os fariseus procuram pegar Jesus em alguma palavra quando prega ao povo. De fato, fazem como fez Amazias, do qual se diz no livro do profeta Amós: Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós revoltou-se contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todos os seus discursos. Porque isto diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será levado cativo para fora do seu país. E Amazias disse a Amós: Sai daqui, homem de visões. Foge para a terra de Judá. Come lá o teu pão, e lá profetizarás. Os fariseus do nosso tempo dizem a mesma coisa aos pregadores, quando eles os repreendem por sua malícia e, pior ainda, deles queixam-se ao superior. Quem ouvir, ouça, e quem quer compreender, compreenda. E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, isto é, os soldados de Herodes, que naquele momento encontravam-se em Jerusalém. Havia uma espécie de rebelião entre o povo, como diz a glosa, porque alguns afirmavam que era um dever pagar os tributos pela segurança e a tranquilidade, enquanto os romanos combatiam por todos. Os fariseus, porém, eram contrários e afirmavam que o povo de Deus não era obrigado a pagá-los, porque já pagavam o dízimo, etc. Pois pagando o tributo, reconheceriam estar sujeitos às leis humanas. Com razão, nota-se que os discípulos dos fariseus se unem aos herodianos, porque os discípulos da separação, fariseus, quando se afastam da verdadeira glória, unem-se à glória vã e transitória.
E sobre isso temos a concordância em Oséias. A glória de Efraim voou como uma ave. Sua glória desapareceu ao nascer, ou na gravidez ou na concepção. Hoje há muitos que, enquanto são implumes, isto é, até que são pobres e ignorados, permanecem quietos no ninho da humildade. Mas assim que fizeram as penas e as asas, quer dizer, acumularam riquezas e poder, voam para o alto e se tornam soberbos. Sua glória está em suas asas, quando antes deveriam pensar quão grande foi sua miséria na concepção, no crescimento e na educação. Sempre Oséias: o vento levá-lo-á atado às suas asas. As asas são o intelecto e o sentimento. O intelecto voa no campo da verdade e o sentimento, as inclinações, naquele do discernimento do bem. Mas ambos são impedidos pelo vento da vanglória. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Mestre, em latim magister, é como dizer maior do lugar, porque isteros, em grego significa lugar, steros, não sei. Chamamo-lo mestre para que, sentindo-se louvado, abra logo com simplicidade o segredo do seu coração e queira mantê-los como discípulos. És verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Diz o Salmo: dirige-me na tua verdade e ensina-me. Dirige-me a fugir dos erros, para que eu viva na retidão e na piedade, como exige a verdade, e ensina-me a própria verdade. Sem atender a ninguém, provocam-no a dizer que teme mais a Deus do que a César, e que não se está obrigado a pagar o tributo, para fazê-lo aparecer como instigador da rebelião. Tu não fazes acepção de pessoas. E Abacuque: os teus olhos são limpos para não veres o mal, e não poderás olhar para a iniquidade. Diz-se pessoa porque é a única em si mesma. Latim persona, perseuna. Diz-nos, pois, o teu parecer. É lícito ou não pagar o tributo a César? Responderemos a esta pergunta nos pontos seguintes. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da Epístola. Irmãos, sede meus imitadores. Mesmo que não me tenhais presente, imitai-me e fazei como eu. Ponde os olhos, isto é, olhai com atenção, naqueles que andam conforme o modelo que tendes em nós, isto é, o exemplo de nossa vida, da qual Pedro diz: fazei-vos modelos do rebanho. Feliz o prelado que, com a forma, o exemplo de sua vida, tem condições de reformar os deformados, isto é, levar para o caminho reto quem se desviou. Porque muitos, os fariseus, comportam-se como inimigos da cruz de Cristo, e por sua ruína espiritual o apóstolo chorava. O fim deles é a perdição. Isto é, no fim haverá a pena eterna. Porque o seu Deus é o ventre. A Sagrada Escritura fala com frequência através de imagens, de metáforas, para que aquilo que não se pode ver numa coisa se possa descobrir em outra semelhante. O ventre é comparado a um Deus quando diz: seu Deus é o ventre e a sua glória é uma vergonha. Isto é, gloriam-se daquilo de que deveriam se envergonhar. Aos deuses costuma-se edificar templos, erigir altares, consagrar ministros para seu culto, imolar animais, queimar incensos. O templo do Deus Ventre é a cozinha, o altar e a mesa, os ministros, os cozinheiros, os sacrifícios, as carnes cozidas, a fumaça do incenso, o cheiro dos condimentos. Esses templos não são construídos em Jerusalém, mas em Babilônia, porque aqueles que têm como Deus o ventre verão sua glória mudar-se em eterna confusão. Com efeito, aquele mesmo Deus, o príncipe dos cozinheiros, destruiu os muros de Jerusalém, levou os vasos do Senhor para a casa do rei da Babilônia. Dos vasos do templo fez os vasos do palácio real, ou melhor, para dizer a verdade, dos vasos da mesa divina fez os vasos da cozinha. Diz o apóstolo: santo é o templo de Deus, que sois vós. Nesse templo, os vasos são os corações, que se tornam vasos do templo do Senhor quando, cheios de virtudes, são agradáveis à vontade divina. Tornam-se, porém, vasos do palácio real quando querem agradar a alguma autoridade humana, e tornam-se vasos da cozinha
quando aquilo que antes servia para a sobriedade serve depois para a gula. Diz Jeremias: os que se nutriam com o açafrão abraçaram o esterco. O açafrão, em latim crocus, cresce no Oriente e dá cor e sabor aos alimentos. Portanto, nutrem-se com açafrão aqueles que no início da sua conversão sustentam-se interiormente com o sabor das virtudes e tomam externamente a cor do bom exemplo. Mas esses que primeiramente se nutrem com açafrão, quando depois das obras de mortificação e de piedade deixam-se vencer pelo apelo do ventre, chegam até a abraçar o esterco. E por vezes sucede que aqueles que antes da conversão viviam sobriamente em sua casa, depois no mosteiro, tornam-se gulosos. O Deus ventre é satisfeito com as vítimas de vários pratos, inclina os ouvidos aos boatos, é estimulado pelas várias espécies de sabores, comove-se com as conversas e não com as orações, deleita-se com o ócio e abandona-se às delícias da sonolência. E esse Deus ventre conta, infelizmente, com monges, cônegos e conversos, que o servem devotamente. E são aqueles que na Igreja de Deus vivem tranquilamente no ócio, que não se entregam à oração secreta, mas são curiosos em ouvir os extravagantes relatos dos ociosos, nos quais não se ouvem os soluços e os suspiros de uma mente arrependida, mas as risadas e gargalhadas e arrotos do ventre farto. São esses que se retiram e convocam o conselho. Mas naquele conselho não entre o meu coração. Por isso, irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor Jesus Cristo que nos separe da separação dos fariseus, nos confirme no ensinamento da sua verdade, nos mantenha longe do vício da gula, de maneira a sermos dignos de chegar ao banquete da vida eterna. Nolo conceda Ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém. Segundo, a sabedoria de Jesus Cristo. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me tentais, hipócritas? Conhece a sua malícia aquele que conhece todas as coisas, ao qual nada é escondido e nada lhe pode fugir. Diz o profeta Amós: ainda que desçam até o inferno, a minha mão não os tirará de lá. E ainda que subam até o céu, eu os arrancarei de lá. E se eles se esconderem no cume do Carmelo, eu irei buscá-los, perscrutando os corações. E se esconderem dos meus olhos na profundeza do mar, eu mandarei a serpente que os morda. Por que, pois, me tentais, hipócritas? Por que tendes uma coisa no coração e outra na boca? Todos os hipócritas são maus, e todas as bocas proferem mentiras. Disse-lhes: mostrai a moeda do tributo. Quer dizer, a moeda com a qual pagais o tributo, que tinha impressa a imagem de César. E eles apresentaram-lhe um denário, que valia 10 moedas. Jesus perguntou-lhes: de quem é esta imagem e a inscrição? Eles responderam: de César. Observe essas 3 coisas: o denário, a imagem e a inscrição. Como no denário está impressa a imagem do rei, assim na nossa alma está impressa a imagem da Trindade. Diz o Salmo: está gravada sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. E a glosa comenta: ó Senhor, a luz do teu rosto, isto é, a luz da graça com a qual é reintegrada em nós a tua imagem, pela qual nós somos semelhantes a ti, está impressa em nós, isto é, está impressa na razão, que é o poder superior da alma. É por ela que nós somos semelhantes a Deus. É nela que está impressa aquela luz, como um selo sobre a cera. Por rosto de Deus, entende-se a nossa razão. Porque, como através do rosto alguém é conhecido, assim, por meio do espelho da razão, conhece-se a Deus. Mas essa razão foi deformada pelo pecado do homem. E, portanto, o homem perdeu a semelhança com Deus. Mas depois, com a graça trazida por Cristo, a semelhança foi reparada. De fato, o apóstolo diz: renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento. Essa graça, por obra da qual é renovada a imagem que fora criada, aqui chama-se luz.
considera que a imagem é tríplice: a imagem da criação, na qual o homem foi criado, isto é, a razão; a imagem da recriação, nova criação, com a qual é reconstituída a imagem criada, isto é, a graça de Deus que é infusa na mente a ser renovada; e a imagem da semelhança, pela qual o homem foi feito à imagem e semelhança de toda a Trindade. Pela memória, é semelhante ao Pai; pela inteligência, ao Filho; pelo amor, ao Espírito Santo. Com efeito, diz Agostinho, que eu te recorde, que eu te compreenda, que eu te ame. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, imagem pelo conhecimento da verdade, semelhança pelo amor à virtude. Portanto, a luz do rosto de Deus é a graça da justificação, com a qual é marcada a imagem criada. Essa luz é todo e o verdadeiro bem do homem, com o qual é como que marcado, como o denário o é com a efígie do rei. E, portanto, o Senhor neste Evangelho conclui: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Como se dissesse: como dais a César a sua efígie, assim dai a Deus a alma, iluminada e marcada com a luz do seu rosto. Sobre tudo isso temos a concordância no profeta Zacarias. Olhei, e eis um candelabro todo de ouro, que tem uma lâmpada sobre o seu tronco principal e 7 lucernas sobre os seus braços, e 7 canais para as lâmpadas que estavam no alto do candelabro. E há também por cima 2 oliveiras, uma à direita da lâmpada e outra à sua esquerda. Veremos qual seja o significado moral desses 5 objetos: o candelabro, a lâmpada, a lucerna, os canais e as 2 oliveiras. O candelabro e o denário, a lâmpada e a imagem têm o mesmo significado. O candelabro representa a alma, que se diz toda de ouro, porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Diz o Eclesiástico: Deus criou o homem da terra e o fez à sua imagem, para que assim esteja em condição de viver, de ouvir, e tenha a memória, o intelecto e a vontade. Por isso disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc. Quer dizer, com o intelecto, com a vontade e a memória. Como o Filho procede do Pai, e de ambos procede o Espírito Santo, assim do intelecto procede a vontade, e de ambos procede a memória. E sem estas 3 faculdades, a alma não pode estar completa, perfeita. E no que se refere à eterna felicidade, um só desses dons, sem os outros, não é suficiente. E como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, assim também a alma intelecto, a alma vontade e a alma memória não são 3 almas, mas uma alma só, que tem 3 potências, nas quais se apresenta de modo maravilhoso a imagem de Deus. E com essas 3 faculdades, enquanto são as faculdades superiores, é-nos mandado que amemos o Criador, a fim de que aquilo que se compreende e se ama esteja também sempre na memória. E para Deus não basta o intelecto, se para o amor a Ele não participar também a vontade. Nem o intelecto e a vontade são suficientes, se não se acrescentar a memória por meio da qual Deus está sempre presente em quem o compreende e o ama. E já que não existe instante no qual o homem não goze ou não tenha necessidade da bondade de Deus, assim Deus deve estar sempre presente na sua memória. Além disso, o homem é feito à semelhança de Deus, porque, como Deus é amor, é bom, justo, benigno, misericordioso, assim o homem deve ter também ele o amor, ser bom, justo, benigno, misericordioso, etc. Vi, pois, um candelabro todo de ouro, que tem uma lâmpada sobre o seu tronco principal. A lâmpada representa a infusão da graça, com a qual a alma é iluminada. Do justo, iluminado por essa lâmpada, diz Jó: zomba-se da simplicidade do justo. É uma lâmpada desprezada no conceito dos ricos, mas preparada para o tempo determinado. Comenta Gregório: a simplicidade do justo é chamada de lâmpada e desprezada. Lâmpada porque brilha interiormente na consciência, desprezada porque no conceito dos carnais é considerada sem valor algum, e é considerada estultice pelos sabichões. Consideram mortos aqueles que não procuram viver segundo a carne, como eles. E o tempo determinado para a lâmpada desprezada é o dia determinado por Deus para o último juízo, onde manifestar-se-á de quanta glória
refulgirão todos os justos que agora são tão desprezados. E sobre eles 7 lucernas e 7 canais, por meio dos quais se alimentam de azeites as lucernas. Considera que as 7 lucernas representam as 7 bem-aventuranças, e os 7 canais representam as 7 palavras pronunciadas por Cristo na cruz. Veremos sua recíproca correspondência. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Meu Deus, por que me abandonaste? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tenho sede. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tudo está consumado. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é rico da pobreza de espírito pode realmente orar por seus perseguidores e dizer com Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes. Quem é humilde de espírito perdoa os que lhe fazem o mal e reza por eles. O contrário é feito por Edom, o pecador soberbo, do qual, por boca de Amós, o Senhor diz, depois das maldades que o povo de Edom cometeu 3 e 4 vezes, eu não mudarei o meu decreto, pois que perseguiu seu irmão com a espada, faltou a compaixão que lhe devia, não pôs limites ao seu furor e conservou até o fim sua indignação. Eu porei fogo a Temã, o qual reduzirá a cinza as casas de Bosra. O primeiro pecado consiste em pensar o mal, o segundo em consentir, o terceiro em levá-lo à execução, o quarto em não se arrepender dele. Aquele que, depois de ter cometido os primeiros 3 pecados, se arrepende, o Senhor o chama à presença de seu rosto misericordioso. Mas, se não se arrepende, o Senhor tira dele o seu olhar de misericórdia. Edom, diz aqui a glosa, é o mesmo que dizer Esaú e Seir. São os 3 nomes da mesma pessoa. Esaú perseguiu Jacó, assustou-o e o obrigou a fugir para a Mesopotâmia, e não teve a mínima piedade com ele. E o ódio que estivera no pai foi conservado pelos idumeus, nascidos deles, contra os filhos de Jacó, tanto que não lhes permitiram passar pelas próprias terras quando saíram do Egito, para retornar à terra prometida. Nisso violaram a lei da piedade, porque ignoraram que eles eram irmãos. Fazem tudo isso aqueles que odeiam os próprios irmãos, que não são pobres de espírito. Por isso o Senhor fará descer o fogo da Geena sobre Temã, que significa austro, meridião, isto é, sobre aqueles que no tempo da prosperidade mundana vivem como dissolutos. Aquele fogo devorará os palácios de Bosra, que quer dizer fortificada, isto é, devorará aqueles que se defendem com toda espécie de escusas para permanecer nos seus pecados. Sentido moral. Edom interpreta-se sanguinário e representa a nossa carne, que goza do sangue da gula e da luxúria. Ela persegue com a espada da concupiscência seu irmão Jacó, isto é, o nosso espírito, e assim quer violar a misericórdia que lhe é devida por ordem de Deus. Por isso Jacó, o nosso espírito, dirige a sua súplica ao Senhor, dizendo: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo muito. Não suceda que, chegando ele, mate a mãe com os filhos. O espírito tem medo da carne e ora para ser salvo da mão, da arrogância de sua concupiscência, que, se consegue arrancar o consenso, fere a mãe com os filhos, isto é, a razão com todos os seus sentimentos, e também a própria alma com todas as suas obras boas. Quem é manso, quem não atira ofensas nem se ofende se as recebe, quem não escandaliza e não fica escandalizado, será digno de ouvir com o bom ladrão antes com o confessor: hoje estarás comigo no paraíso.
que é precisamente a terra dos vivos, que os mansos possuirão. Os avarentos não podem possuir essa terra, pois eles, como animais ferozes, dilaceram a mente ao acumular fortunas e escandalizam os outros com seus roubos. Por isso jamais ouvirão o tênue sopro de uma brisa leve. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas deverão ouvir o trovão da divina condenação. Ide, malditos, para o fogo eterno. Eis o que destes está escrito no livro de Zacarias. O anjo me disse: levanta os olhos e observa o que está por aparecer. E eu disse: o que é isso? E ele me respondeu: o que aparece é uma ânfora. E acrescentou: está ali o olho deles em toda a terra. Depois vi que era trazido um disco de chumbo e reparei que uma mulher estava sentada no meio da ânfora. E o anjo disse: esta é a impiedade. Precipitou-a no fundo da ânfora e tapou a boca da ânfora com um disco de chumbo. Depois levantei os olhos e olhei, e eis que apareceram duas mulheres, e o vento agitava suas asas, e tinham asas como um milhano, e levantaram a ânfora entre a terra e o céu. E eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas a ânfora? E o anjo respondeu: para a terra de Senaar, a fim de que lhe seja edificada uma casa. A ânfora representa a avareza, cuja boca não se fecha, mas fica sempre aberta no desejo das coisas temporais. E isto é o que se vê em toda a terra, porque todos sabem e todos conhecem a avareza e a têm sob os olhos. Companheiro da avareza é o disco de chumbo, ou seja, a condenação eterna, que é como uma grande bola na boca, que não se pode engolir nem pôr para fora. As duas mulheres são a rapina e o furto. A rapina refere-se às pessoas altamente colocadas, o furto às mais modestas. Diz-se que tem asas de milhano, que é uma ave de rapina. O milhano é chamado em latim milvus, como se dissesse mollis avis, isto é, ave macia, mórbida. Isso por seu voo e também por sua força limitada, mas é uma ave voracíssima, que ataca as aves domésticas, e por isso representa os predadores altamente colocados. Essa ânfora é levantada entre o céu e a terra, porque o avarento não escolhe para si um lugar no céu com os anjos, nem na terra com os homens, mas no ar, enforcado com Judas, o traidor, e com os demônios, as potências do ar. E as duas mulheres não deixam o avarento ir embora enquanto não o tiverem levado para a terra de Senaar, isto é, para o lugar do fedor, quer dizer, para o inferno. Com efeito, Senaar interpreta-se fedor. Quem chora os próprios pecados, ou os do próximo, ou a miséria deste exílio terreno, ou a demora em chegar ao reino dos céus, é consolado pelo Senhor que consolou sua mãe, que chora sua paixão, dizendo-lhe: mulher, eis o teu filho. E o profeta Naum diz a propósito: bom é o Senhor, ele consola no dia da tribulação e não esquece aqueles que confiam nele. Ele consola no dia da tribulação e não esquece aqueles que confiam nele. E o profeta Zacarias: eu mesmo serei para ele um muro de fogo que o cerca, e serei uma glória no meio dele. Cristo é como um muro de fogo para a defesa dos seus. Ele destrói os inimigos e no meio deles é o triunfo que os encoraja. Quem tem fome e sede de justiça dá a cada um o seu, isto é, a Deus e ao próximo o amor, e a si mesmo a penitência pelos pecados cometidos. Essa tríplice justiça é indicada pelas 3 palavras: meu Deus, por que me abandonaste? 2 vezes chama a Deus, precisamente para recordar o duplo preceito da caridade, e me abandonaste para recordar a pena corporal, e a glosa comenta: por que me abandonaste? Isto é, por que me expuseste a tão grande sofrimento? Diz o filho ao pai. E a respeito dessas 3 palavras diz Abacuque: o justo vive por sua fé. Disse justo porque respeita o direito. Justo refere-se a si mesmo, por sua fé refere-se a Deus. Vive refere-se ao próximo. Quem é justo observa os direitos em relação a si mesmo, julgando-se e condenando-se. Vive pela fé em Deus, no amor ao próximo. Quem não ama, porém, diz João,
permanece na morte. Quem é misericordioso para com os outros, Deus é misericordioso para com ele. Os judeus, sem misericórdia, não fizeram isso. A Cristo pendente da cruz, ardendo de sede, eles não ofereceram um copo de água fresca, mas vinagre misturado com fel. E Cristo, tendo-o provado, não quis beber, porque experimentou a amargura, isto é, as penas das nossas culpas, mas não quis assimilar a si os nossos pecados. A mesma coisa fazem hoje com Cristo os falsos cristãos, pior ainda do que os judeus. E, portanto, no tempo da tribulação, não encontrarão misericórdia. Nota que no vinagre devem ser considerados 3 momentos. Primeiro, é vinho ainda não maduro. Depois, torna-se vinho perfeito. E, enfim, deteriora-se e se torna vinagre. A mesma coisa acontece com o falso cristão. Antes do batismo, é uva agreste e amarga, porque é ainda infiel. Todos, diz o apóstolo, nascemos filhos da ira. Recebido o batismo, torna-se como um vinho perfumado, e isso por obra da fé. Mas depois torna-se em vinagre, transforma-se em vinagre por causa do pecado mortal. Diz-se vinagre enquanto é agudo, picante e também aguado. De fato, o vinho misturado com a água toma logo o gosto do vinagre. E se diz que é ácido, como se dissesse aquidus, aquoso. Quando um fiel cristão se mistura à água do prazer carnal, logo se transforma no vinagre do pecado mortal. E no que depender dele, oferece-o a Cristo, não digo pendente da cruz, mas que já reina no céu. Eis, pois, que Cristo lamenta-se dolorosamente com as palavras de Isaías: esperei que a minha vinha produzisse uvas, mas ela produziu uvas agrestes. E para esclarecer seu pensamento, sempre Isaías acrescenta: esperei que praticasse a justiça, e ela praticou a iniquidade. Esperei a retidão, e eis gritos de opressão. A uva agreste é chamada em latim labrusca, porque pende nos lábios, nas bordas dos caminhos. As obras do pecador, isto é, a iniquidade, a avareza, a luxúria, são como uvas agrestes que pendem ao longo do caminho e que são arrancadas e levadas pelos passantes. Diz Ezequiel: em cada encruzilhada da estrada puseste o sinal da tua prostituição, deturpaste a tua beleza e te ofereceste a cada viajante. Quem quer conservar a pureza do coração, para poder ver a Deus, é necessário que ponha fim a todo pecado para dizer com Jesus: tudo está consumado, tudo está terminado. Mas as iniquidades dos amorreus ainda não terminaram, e por isso, como diz Isaías, será o Senhor Deus dos exércitos que abreviará e decretará o fim das iniquidades sobre toda a terra. E Ezequiel: isto diz o Senhor Deus: o fim vem, já vem o fim sobre os 4 lados da terra, agora chega o fim para ti, e eu desafogarei o meu furor contra ti e te julgarei segundo os teus caminhos. Quem tem a paz do coração merece verdadeiramente ser chamado Filho de Deus, Deus Pai, que junto com seu unigênito diz na hora de sua morte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque da paz do coração passa para a paz da eternidade. O próprio Pai, por boca de Isaías, promete: na alegria saireis do corpo, e na paz sereis conduzidos, montes e colinas, isto é, grandes e pequenos, e as potestades angélicas cantarão diante de vós hinos de louvor, e todas as árvores do país, quer dizer, todas as almas dos santos, que já gozam da felicidade do céu, aplaudir-vos-ão, exultando com a vossa chegada. Essas são as 7 lucernas e os 7 canais com os quais se ilumina o candelabro e o denário, a moeda, isto é, a alma, é marcada com a efígie do rei. E perto do candelabro há 2 oliveiras, uma à direita da lâmpada e outra à sua esquerda. A lâmpada representa a iluminação da graça. As 2 oliveiras são a esperança e o temor que protegem a graça que foi infundida. A esperança do perdão está à direita, o temor do castigo à esquerda. A propósito, diz Miqueias: eu te mostrarei, ó homem,
o que é bom, e o que o Senhor exige de ti é que pratiques a justiça, da qual provém o temor, que ames a misericórdia, isto é, as obras de misericórdia das quais nasce a esperança, e que andes humildemente com o teu Deus. E a glosa, em tudo isso não procures outra recompensa senão agradar a Deus, e com ele andar como Enoque, e também então tu, como Enoque, serás levado por ele. Onde houver temor e esperança, ali existe uma vida empenhada em Deus. E considera ainda que o azeite boia sobre todos os líquidos e por isso simboliza a esperança que tem por objeto as coisas eternas, que estão acima de qualquer bem transitório. De fato, chama-se esperança em latim spes, porque é o pé, em latim pes, para andar para o Senhor. Esperança é a espera dos bens futuros, e ela exprime o sentimento da humildade e a atenta dedicação de bem servir. Além disso, o azeite condimenta os alimentos, e também nós devemos condimentar com o temor de Deus tudo aquilo que fazemos. Diz o Salmo: servi o Senhor com temor. Servi o Senhor com temor. E quem está de pé, cuide de não cair. E para que o bem servir não pareça servil, acrescenta: e exultai. Mas para que essa exultação não se limite com a temeridade, acrescenta ainda: com temor. Eis que agora é claro para todos o que significam e como concordam o denário marcado pela efígie e o candelabro iluminado com a lâmpada. Digamos, pois, também nós, de quem é esta imagem e inscrição? A inscrição sobre a moeda é o nome de Cristo, que para o cristão está acima de todo outro nome. Com efeito, nós tomamos o nome de Cristo e de ninguém mais. O próprio Cristo diz no Salmo: no teu livro todos estarão escritos. Os dias serão formados antes que algum deles exista. Explica a glosa: ó Pai, no teu livro, isto é, em mim que sou o livro da vida, serão escritos todos os meus fiéis, isto é, serão formados e chamados pelo nome. Os dias, isto é, os maiores, como os apóstolos, dos quais se diz: o dia ao dia confia a palavra, serão formados em mim, de quem tomam a perfeição da graça. E ninguém dos meus será formado neles, nos apóstolos, porque os cristãos não podem dizer que são de Pedro ou de Paulo, mas só de Cristo, do qual tomam o nome de cristãos. Com esta segunda parte do Evangelho concorda a segunda parte da Epístola. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. Para que a nossa pátria esteja no céu, devemos pedir ao Senhor que faça conosco aquilo que Ele fez com Jesus, filho de Josedeque, como se lê em Zacarias: tirai-lhe estas vestes imundas. Depois disse a Jesus: eis que tirei de ti a tua iniquidade e te revesti de roupas de gala. E acrescentou: ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e o revestiram de preciosos vestidos. As vestes imundas representam a vida mundana que sujam a alma e a consciência. Diz o Apocalipse: aquele que é impuro continue na impureza. E Jeremias: as suas impurezas chegam até os seus pés. Isto é, a vida desordenada dura até o fim da vida. E Joel: os jumentos apodrecem no seu esterco. Eis que tirei de ti a tua iniquidade. Essas são as vestes imundas. O Senhor tira primeiro a impureza da vida passada e depois faz vestir roupas de gala, isto é, as virtudes, os costumes honestos, nos quais consiste precisamente a forma de vida que leva para o céu. Ponde-lhe sobre a cabeça uma tiara limpa. A tiara é a mitra, que tem 2 chifres, nos quais é simbolizado o conhecimento dos 2 testamentos, ou também a prática dos 2 mandamentos da caridade. Portanto, a mitra sobre a cabeça representa a ciência e a dupla caridade da mente.
As vestes brancas são as obras da pureza na carne. De fato, o Senhor diz no Apocalipse: irão comigo vestidos de branco, porque são dignos disso, pois sua morada é o céu. Donde esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de miséria, fazendo-o semelhante ao seu corpo glorioso. Eis de que modo a moeda será marcada com a efígie do nosso Rei. Quem vive no mundo, porém não segundo a vida do mundo, mas segundo a do céu, pode esperar com segurança o Salvador. E o profeta Amós, ao contrário, diz: ai dos que desejam o dia do Senhor! Para que o desejais vós, se esse dia do Senhor será de trevas e não de luz? Isto é, de tribulação e não de prosperidade. Naquele dia verão que suas obras, que agora lhes parecem luminosas, são realmente tenebrosas. Muitos soberbos, como comenta a glosa, a fim de parecerem justos, dizem também que desejam o dia do juízo ou o dia da morte, para começar a estar com Cristo. Mas a estes o profeta dirige suas ameaças, porque ninguém é sem pecado, e exatamente pelo fato de não temerem por si mesmos, são dignos do eterno suplício. Portanto, esperam o Senhor Jesus com segurança e tranquilidade somente aqueles que levam aqui na terra uma vida digna do céu. Eis porque a Santa Igreja, no introito da missa de hoje, convida a elevar o canto de louvor a Jesus Cristo, dizendo: aplaudi, povos todos, aclamai a Deus com vozes de exultação. Ó povos todos, convertidos à fé e à penitência, que levais uma vida digna do céu, alegrai-vos em fazer o bem. Como se dissesse: sejam acordes as mãos e a língua. As mãos operem a fé e a língua a professe. Lê-se no Levítico que a cabeça da pomba oferecida em sacrifício devia estar voltada para as asas. E isso simboliza precisamente a coerência entre palavras e obras. E qual é o motivo pelo qual se deve aplaudir e exultar? Este: o Senhor transformará o nosso miserável e vil corpo para que se torne como a moeda que tem impressa a efígie do Rei, isto é, tornando-o conforme ao seu corpo de glória, porque seremos semelhantes a ele e o veremos face a face, assim como ele é, e seu glorioso esplendor espelhar-se-á em nosso rosto. Coragem, pois, caríssimos irmãos, supliquemos e imploremos a nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que queira transformar e iluminar o denário e o candelabro, isto é, a nossa alma, com sua efígie e com sua luz, a fim de que, transformados na alma e no corpo, mereçamos ser tornados conforme a sua luz na glória da ressurreição. Digne-se conceder-nos tudo isso, aquele que é Deus bendito, glorioso e excelso, nos séculos eternos. E toda a alma marcada com sua efígie cante: amém. Aleluia.